Está falando de economia, a gente está falando de distribuição de bens e serviços de pessoas, empresas e governo. Empresas, pessoas e países. Países fica bem no macro, né? Macroeconomia. Então, voltando, já aproveitando aqui, quando a gente está falando de macroeconomia, eu estou vendo a questão econômica de todo o globo, de todo o país, né? Eu estou analisando o comportamento do globo. A gente falou de Brasil, relação Brasil e China, Brasil e Estados Unidos. Isso é macroeconomia. Eu olho para todo mundo e falo, gente, e agora? Covid-19 impactou o globo, não impactou só o Brasil. Então isso é macroeconomia, quando eu olho o país todo, todos os países, o globo, tá? Agora, microeconomia é quando eu olho para o meu país, o comportamento das pessoas, das empresas, do governo, do meu país. Então, eu olho para a minha microeconomia, tá? O que mais? Hoje a gente sabe que o Brasil, a gente sabe, né, que hoje a nossa economia é baseada na produção agrícola, né, no agronegócio, né, do jeito que vocês quiserem, né, chamar agronegócio. Agro é pop, agro é tudo, né? Porque hoje infelizmente, nós não desenvolvemos tecnologia, nós desenvolvemos apenas a parte de produção agrícola. Então, quem sabe vocês são futuro aí que consigam desenvolver tecnologia para que a gente possa, né, conseguir ganhar mais dinheiro, porque a gente precisa, na verdade, o que acontece? Nós precisamos produzir muito agro, muito dinheiro no agro e comprar um tanto de tecnologia. Então a tecnologia hoje é o que é mais caro no mundo, que é a tecnologia, que são os processos tecnológicos, né? Por isso que é tão caro uma televisão, um celular, né? Tudo que vem tecnologia é mais caro. Mas hoje a gente sabe que nossa economia é baseada no sistema agrícola de produção, tá? Que mais? E a economia, gente, é alocar recursos. Então essa palavra nós falamos bastante, né? Alocar recursos, alocação, empresa, pessoas, governo, arrecadação de imposto. Então a economia faz essa alocação para o maior bem-estar possível. Nós vimos aqui que a questão da relação do governo, nem sempre a gente tem boa relação, nem sempre a gente consegue o bem-estar total, né, do povo, de acordo com a questão no nosso governo, corrupção e tudo mais. Mas a ideia na teoria é trazer bem-estar possível para a população através de um bom gestor econômico, tá? O que mais? Então, que a gente falou. Aí, vamos passar para cá. Então, vamos aproveitar que está falando de economia e falar sobre economia criativa. Isso aqui está mais fresco na memória, que foi relativamente à última matéria que nós falamos, né? Então, o que é economia criativa? A economia que é voltada à criatividade e inovação, tá? Então, nós falamos bastante de inovação semana passada, repassada, né? Sei se a penúltima aula, nós falamos sobre inovação. Então, a economia criativa, ela fala de uma forma em que eu consiga criar um mundo mais sustentável. Com a criatividade é possível se viver mais e melhor. Com a criatividade é possível se produzir de forma mais sustentável para que todas as pessoas tenham qualidade de vida. Lembra que a economia é o bem-estar de vida. Nós vimos nas nossas aulas que infelizmente lá com a China, Índia, lembra que eu falei? A questão do consumo, da população, a questão da produção, a gente sabe que isso hoje não é possível. Mas se você de repente utilizasse a economia criativa, existe uma possibilidade. Hoje eu pergunto para vocês, nós estamos 7, alguma coisa bilhões de pessoas no planeta. Grande parte, 1,5 bilhões passam fome. Daria pra gente matar a fome do mundo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Olha, só para vocês terem uma noção sobre a questão da fome não precisa pensar em super criatividade, uma tecnologia gigantesca e tudo mais. Vamos pensar assim, se a gente pegasse a nossa costa marítima de todos os países, e a gente fizesse criações de peixes ali na costa marítima, criasse peixes ali para poder dar para a população passaria fome? Só isso. Se você fizesse criadouros ali, toda a costa marítima, não precisava ser, né? Estamos falando em
Precisa criar tanto desmatamento, desmatar tanto para criar gado, desmatar tanto para criar, né? Porque você sabe que o grande desmatamento, ele vem por causa da criação de gado. Então, se a gente usa a criatividade e tem essa tendência, essa economia criativa, poderia as pessoas viver mais, melhor, ter melhor bem-estar, né? Mas infelizmente isso aqui ainda vamos dizer que a gente está engatinhando ainda como bebês, ainda nesse sistema, nessa metodologia, onde a gente sabe que existe a maioria das empresas brasileiras ainda um método taylorista, um método fordista, onde vê as pessoas como máquina, onde não entende que as pessoas podem trabalhar de uma forma inteligente, de uma forma orgânica, de uma forma mais inteligente possível. As empresas brasileiras ainda estão nesse formato. Então demora um pouco para a gente poder fazer o quê? Estabelecer, né? Hoje a gente tem algumas startups, existem várias startups brasileiras, unicórnio, que hoje conseguiram através da inovação. A gente viu vários exemplos na lousa, a gente até escreveu desse canto aqui várias empresas que usaram a criatividade e inovação para faturar. Tem, mas ainda é pouco relativo à quantidade de pessoas que a gente poderia influenciar. Então, a economia criativa, ela usa a tecnologia e a inovação, e é claro, utilizando a cultura também da empresa, né? A cultura de um país, porque você não entende, mas a cultura, ela influencia 100% na relação que as pessoas têm com a própria sociedade, em relação ao dinheiro, em relação a como ela age com o seu país, o povo. Então a cultura, ela é muito importante, então a cultura tem ligação com a economia criativa. E a empresa, e aí a questão da cultura organizacional também faz sentido, porque se eu sou uma empresa que tenho uma cabeça voltada à inovação e criatividade, e a pessoa que está entrando na minha empresa não tem competências para trabalhar numa empresa que seja criativa, a gente deu vários exemplos aqui na época, o filme de estagiários, dos caras que trabalhavam na Google, né? Se as pessoas também não tiverem uma assimilação de cultura organizacional da empresa, se ela não desenvolver competências, se ele for um funcionário que o chefe fala, hoje sua mesa não vai ser aqui, sua mesa vai ser ali, o cara começa a reclamar, fica 5 dias reclamando que mudou a mesa dele de lugar, o que vai acontecer? Vai logo ver que ele não tem uma mínima competência para trabalhar numa empresa grande, né? Às vezes o pessoal fala assim, porque primeiro eu vou arrumar um emprego. Primeiro, quando eu for trabalhar, quando eu estiver lá, aí eu vou me desenvolver, mas sempre é o contrário. As competências são desenvolvidas primeiro você se prepara para depois vir a oportunidade, né? E as pessoas querem que venha a oportunidade para depois se preparar. Esse é o pior erro que o jovem comete, achando que eu preciso me preparar depois. Não, você precisa preparar antes, né? Que essas competências que vão levar você a ser contratado por essas empresas que tem esse perfil mais criativo. Eu estava lembrando esses dias, não sei se eu contei no dia da aula esse caso para vocês, mas eu dei muita risada. Minha amiga lá, sabe aquelas empresas que alugam patinete lá na Paulista? Em vários lugares, assim, tem um patinete, você põe um crédito, você sai com um patinete no meio da... Vocês sabem qual que é, né? Yellow, a empresa chama Yellow. E aí ela é de RH, e ela está acostumada a trabalhar nessas empresas mais tradicionais e foi trabalhar na Yellow como uma menina da Yellow saiu para licença maternidade, ela ficou para cobrir a menina, aí foi engraçado. Aí ela me ligou, e aí a minha melhor amiga, né? E aí, Dai, que legal, que maravilha. Ai, Camila, mas eu vou só cobrir por 3 meses, não importa, você tá ali, a oportunidade, né? Dando um incentivo para ela. Aí quando foi à tarde, acabou o expediente, ela me ligou. Ela, amiga, você não acredita. Eu falei, que foi? Eu falei, amiga, sua louca, eu fui trabalhar na empresa de social, de terninho, né, de sapatinho alto, toque, tranquilo. Cheguei lá na empresa, as meninas de micro short, chinelo havaiana, gente, porque é uma startup. A empresa não está preocupada se você está de terninho Armani, a empresa está preocupada se você tem competência, criatividade, inovação, se você tem habilidade, porque a empresa trabalha com locações de patinete no meio da Paulista. E ela ficou chocada, eu falei, ai, amiga, eu falei, miga, essa louca, amanhã põe o micro short e vai. Ela, ai, meu filho,
brincadeiras à parte, o Deus me livre mostrava que ela não conseguia se encaixar. Eu sou uma pessoa formal e na empresa não tem informalidade. São pessoas informais. Eu quero falar e me vestir de uma forma, mas a empresa fala e se veste de outra forma. Ou seja, a própria a persona dela não está habilitada nem capacitada para poder realmente trabalhar em um tipo de empresa assim. Então, assim, gente, são realidades que acontecem na vida da gente. E ela falou, aí depois ela não acabou não ficando. Não sei se é por causa de outros motivos, mas ela acabou não ficando lá, né? Então, trabalhando lá. Mas mostra que existe um choque, porque imagina você trabalhar numa empresa onde os donos exigem banco, por exemplo. Agora os bancos parece que estão proibindo. A minha irmã foi bancária por alguns anos. O banco, se você tiver o esmalte igual o meu aqui, lascado, uma lasquinha, o chefe pode mandar você ir embora para sua casa. O banco, ele exige normas de vestimenta. Então, assim, dizem hoje que, segundo a regra, isso pode se tornar até um assédio moral, né? Mas ainda é feito isso nas empresas. Quem é bancário sabe, e até hoje sabe, que são normas e regras de conduta que a cultura organizacional da empresa trabalha dessa forma. Então, a economia criativa precisa dessa adaptação e essa assimilação da pessoa com a cultura organizacional, que é uma cultura mais aberta, mais dinâmica, né? O que mais? Então, aqui falei. Aí, pessoal, voltando aqui, então, para a gente fechar a questão de inovação. Então, a inovação hoje, ela é um imperativo feito pelas empresas. Ou seja, antigamente seria legal você ser inovador. Hoje a inovação é igual a você respirar. Então é mandatório que você seja inovador. Ah, professora, mas minha empresa é uma gigante, ela não inova. Então ela vai ser uma gigante que logo estará morta. Então a gente viu N empresas aqui que faliram, gigantescas, né, monstros, né, e acabaram falindo porque não conseguiram entender que as coisas estão mudando o tempo todo. Então a inovação, ela é uma coisa imperativa aí para dentro da organização. Ela gera muitos empregos. Por quê? Porque os caras criam, por exemplo, uma puta startup maravilhosa que criaram, Uber. Tanto de gente, tem gente que só sobreviveu na pandemia porque tinha o serviço de Uber. Porque o cara tinha um carro, não tinha emprego, certo? Porque a gente viveu uma pandemia, um problema econômico global. Mas ele tinha um carro. Então, automaticamente, a renda dele principal, que seria de uma empresa, se tornou uma renda principal da família. Então, e é graças a uma empresa de inovação. Graças a uma empresa que entendeu essa questão do problema de locomoção urbana, né? Então, gera-se muito emprego quando a gente tem esse olhar de inovação para a criatividade. Ah, professora, mas a tecnologia tira o emprego. Eu acho que esse é o grande erro que as pessoas têm. E essa é a grande dificuldade que o ser humano tem para evoluir. Porque ele acha que se eu criar uma máquina, se eu criar alguma coisa, eu vou diminuir os empregos. E é errado. Você aumenta a quantidade de empregos. É claro que algumas funções, como a gente falou na última aula, algumas funções elas vão acabar morrendo de alguma forma, de acordo com a evolução, mas outras novas vão nascendo, outras novas vão sendo criadas, né? Então isso não quer dizer que, professor, da tecnologia a gente perde o emprego. Não existe isso. Pelo contrário, ajuda a humanidade a evoluir, a gerar mais empregos. Só que os serviços mais braçais, os serviços mais manuais, tende a ser substituído por máquinas, e faz todo sentido isso. Mas precisa de pessoas pensantes, pessoas que vão tomar decisões para operar essas máquinas e para programar, enfim. Então, tecnologia não perde-se o emprego, e sim constrói-se cada vez mais empregos, né? Então, essa coisa de a tecnologia perder o emprego é um pensamento demodê, um pensamento retrógrado, né? Não se usa mais, né? O que mais? A inovação cria e transforma novos conhecimentos em produto. Então esse é o grande diferencial, né?
Lembrando que a gente está pensando em clientes, e quando a gente fala de economia, são empresas produzindo para pessoas, pessoas consumindo, comprando. Então, eu preciso atender uma necessidade de uma exigência de clientes exigentes, cada vez mais querendo produtos exclusivos, né? Isso traz vantagem competitiva, porque se eu sou inovador, eu consigo melhorar cada vez mais, e ganho de sustentabilidade. Teve um aluno para mim que falou que teve uma pesquisa, foi essa sala? Não. Que me falou que o planeta tem um estudo, não sei quem estudou, e que se a gente, se o planeta, se o globo usasse, olhasse, né, tivesse essa visão sustentável, nós estamos em 7, alguma coisa bilhões no planeta e já está meio que insustentável a forma que a gente vive. Sendo que alguns países morrem de fome, não tem produtividade nenhuma e não tem condições. Mas tem um estudo que se tivesse sustentabilidade, dava para ter, não sei qual o número mais ou menos que ele me falou, até 20 bilhões de pessoas no planeta. Ou seja, dava para a gente ser habitado 3 vezes mais, 4 vezes mais, se... Oi? Não, tem. O problema tem terra, mas sabe qual é o problema? Não usa-se a questão da criatividade, não se usa a tecnologia. Por exemplo, no Nordeste, tem lugar lá que não é que não cresce nada, não chove. Não, se você trazer uma tecnologia de irrigação, transposição de rio, fazer... entendi. Aí você começa a trazer vida num lugar onde não existia, mas usando criatividade, inovação e tecnologia. Vocês assistirem tem um seriado no Netflix chamado Wild Wild Culture, acho que é esse o nome do... que fala sobre... Como que é? Sabe qual que eu tô falando? Achei que você tinha assistido. É um seriado que fala sobre o Osho, que é um guru, um dos grandes gurus aí da Índia, né? E aí mostra que quando eles foram para os Estados Unidos, eles pegaram uma cidade onde tinha 500 habitantes, era uma cidadezinha que era um rancho, era uma montanha, e eles começaram a fazer tudo sustentável. Começaram a trazer lago, fizeram um lago gigantesco, começaram a trazer vida, eles produziam o próprio alimento, começaram a irrigar. E é interessante que o próprio seriado mostra até a fauna, a flora, é claro que começou a surgir, mas os animais começaram a se aproximar. Animais que nem existiam naquela região, quando eles fizeram um lago gigantesco artificial, começou a criar vida, começou a vir animais beber ali da água, e começou a tudo ter vida naquele lugar que não existia. Por quê? Não porque não era habitável, e sim porque não existia inovação nem tecnologia para que aquilo pudesse realmente acontecer. Então, assim, por exemplo, deserto do Saara, lá os desertos. Será que não existia alguma tecnologia? O frio, né? Onde tem muito frio. Será que não existia alguma tecnologia? Será que não pode? Entendi isso, assim. Então esse cara faz um estudo, foi algum aluno de alguma aula que falou pra mim, que tem um estudo científico aí que mostra que daria, se fosse de forma sustentável, se a gente, por exemplo, pegasse a água do mar, que existe tecnologia hoje para isso, pegasse a água do mar e transformasse em água potável. Já existem máquinas que fazem isso, ok? Isso já existe. Só que não existe em grande escala, né? Porque precisa de dinheiro, mas dinheiro temos. Vocês viram lá passada que dinheiro, né, não é o problema. Importação, exportação, balança comercial, imposto, etc. Teremos dinheiro, a gente só não tem cérebro, a gente só não tem pessoas inteligentes e capacitadas para produzir tal efeito. Mas talvez daria sim para ser feito, daria para ter, daria para fazer uma coisa interessante. Só que infelizmente não tem. Então, assim, de forma sustentável, você produzindo a sua própria comida, a sua própria água, né? Você fazendo, sabe, assim, de forma inteligente, métodos construtivos, engenheiros civis aí, métodos construtivos que agredissem menos a natureza. Por exemplo, por que até hoje vocês usam gesso na obra? Gesso são os maiores poluentes do planeta. E toda obra tem gesso. E toda obra tá uma sanca do tamanho do mundo, né? Depois ele quebra aquela sanca e joga isso na natureza. Entendi isso, gente. Então a gente não tem uma inteligência. Foi? Joga na casa do vizinho. Joga na casa do vizinho. É jogar na caçamba do vizinho, né? Aí você não usa nem a caçamba e ainda sai à noite de madrugada jogando, né? Quando você comprar
dormir. Então, gente, você dorme no outro dia, eu sei, porque eu sou casada com engenheiro civil, eu sei, caçamba, deixou lá, já era. Então, não é que a gente não tem espaço, não é, entende isso, é que a gente não tem inteligência. Né? Até hoje, pra você ver. Eu acho que eu não sei se tem inteligência, não. Por exemplo, São Paulo, região, o estado mais rico do Brasil. Até hoje a gente não tem um sistema de captação de água da chuva. Quando não tem água, a gente fica sem água. São Paulo é uma cidade. Olha lá. São Paulo é uma cidade com projeto ultrapassado. O quê? São Paulo é uma cidade com projeto ultrapassado. Já era, não está nada aqui, mas comporta. Entendeu? Mas a gente fez um levantamento de custo, professora. Nenhuma empresa concordaria em pagar. Dependendo, se ele faz parceria público-privado, igual o metrô, ninguém quer gastar $1 bilhão para fazer um metrô lá da freguesia do ó. Mas o público-privado, onde eu prometo que eu vou todo faturamento de 30 anos eu vou dar para a empresa, então entende? Falta inteligência, talvez. Uma empresa de universidades, com 10 funcionários, a gente gastaria para construir um prédio com infraestrutura 120 mil. Não é muito dinheiro, para mim 120 mil não é nada. Uma caixa de cerveja abasteceria uma semana tranquila. Somente água, porque a gente não pode usar água para beber. Sim. Somente para privada e lavar algumas áreas. Então, assim, água potável, a gente sabe quanto existe uma porcentagem mínima de água potável num globo para beber. E sendo que já existe tecnologia que tira a água do mar e transforma em água potável. Só que hoje a gente não tem isso em produção em massa. Então, entende? Não é que talvez não caberia ou talvez não daria, é que nós vivemos um modo de vida e um paradigma ultrapassado. De mente, de mentalidade. Ah, mas professora, mas é o governo. Não, o governo pode ser você, pode ser qualquer um. Qualquer um pode chegar lá e se afiliar a um partido, sim ou não? Eu tô falando loucura? Ou o cara vai falar, você é filho de quem? Não, se eu quiser me afiliar a um partido, eu posso. O problema é as pessoas se engajarem nessa ideia de vida. Porque daí você tem que transformar isso na sua filosofia de vida, né? E aí, para fechar, essa aula que está mais apagada da memória de vocês, porque foi a primeira ou a segunda aula, onde a gente falou dos tipos de política macroeconômica. E aqui, gente, só para relembrar, refrescar a memória de vocês, nós falamos das políticas macroeconômicas, que nós falamos de uma por uma durante as aulas, né? Mas aqui eu fiz uma pegada maior, inclusive na prova tem esse desenho lá, tá? Então, as políticas são políticas fiscais, que a gente sabe que o governo trabalha, macro, né? As políticas fiscais são feitas para fiscalizar, as políticas fiscais para arrecadação de dinheiro, né? Política monetária, impressão de moeda, controle da inflação, deflação, se está caro, se está alto. Então o governo usa instrumentos para fazer esse tipo de política. Política cambial, importação e exportação, nós falamos bastante. Política comercial, as empresas, né? Os comércios, as regulamentações, os impostos em cima dos empresários, tudo isso é correspondente à política macroeconômica. E política de renda, para finalizar, é a política de distribuição de renda, né? Então, salários, né? Então, por que as pessoas migram para São Paulo para poder trabalhar? Porque o emprego está aqui, mas o governo ele não tem o papel só de trazer empresas para o Sudeste. O papel dele é distribuir rendas, é trazer multinacionais para o Nordeste, trazer empresas para o Norte, fazer com que gere emprego para as pessoas daquela região, porque elas não precisam migrar, deixar abandonar sua família e vir. Então, esse é o papel do governo. Então, essa aula aí foi, acho que a segunda aula, a primeira aula que a gente teve aí na APU. Tem isso de escrever? Oi? Tem isso de escrever? Não, são 10 dissertativas, ou 10 múltipla escolha. Mas tem que escrever, só 10.